O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Seção 7, o processo de acumulação do capital. Capítulo 23, a Lei Geral da Acumulação Capitalista. Item 5. A ilustração da Lei Geral da Acumulação Capitalista. Letra B. As camadas mal remuneradas da classe trabalhadora industrial britânica. Páginas 729 a 738. Voltemo-nos agora para as camadas mal remuneradas da classe trabalhadora industrial. Durante a crise do algodão, em 1862, o Dr. Smith recebeu de Privy Council a incumbência de realizar uma investigação sobre as condições nutricionais dos macilentos trabalhadores algodoeiros do Lancashire e Cheshire. Longos anos de observação o haviam levado a concluir que, para evitar doenças causadas pela inanição, a alimentação diária de uma mulher média deveria conter pelo menos 3.900 grãos. Nota do tradutor. 1 grão equivale a 49,8 miligramas de carbono e 180 grãos de nitrogênio. A de um homem médio, pelo menos 4.300 grãos de carbono e 200 grãos de nitrogênio. Para as mulheres, aproximadamente a quantidade de nutrientes contidas em 2 libras de pão de trigo de boa qualidade. Para o homem, 1/9 a mais. 1/9 a mais. Para a média semanal de homens e mulheres adultos, ao menos 28.600 grãos de carbono e 1.330 grãos de nitrogênio. Seu cálculo foi confirmado na prática, causando surpresa pela coincidência com a quantidade exígua de alimento a que a situação calamitosa tinha reduzido o consumo dos trabalhadores algodoeiros. Em dezembro de 1862, eles ingeriam semanalmente 29.211 grãos de carbono e 1.295 de nitrogênio. Em 1863, o Privy Council ordenou uma investigação sobre a situação de penúria da parte mais malnutrida da classe trabalhadora inglesa. O Dr. Simon, médico funcionário do Privy Council, designou para essa tarefa o supramencionado Dr. Smith. Sua investigação abrange, por um lado, os trabalhadores agrícolas e, por outro, os tecelões de seda, costureiras, luveiros em couro, tecelões de meia, tecelões de luva e sapateiros. As últimas categorias, excetuando-se os tecelões de meia, são exclusivamente urbanas. Como norma da investigação, estabeleceu-se selecionar em cada categoria as famílias mais saudáveis e em condições relativamente melhores. O resultado foi que, cita, somente numa das classes de trabalhadores urbanos investigados, a ingestão média de nitrogênio superou um pouco a média mínima absoluta, abaixo da qual ocorrem doenças por causa da fome. Que em 2 classes havia carência, e numa delas uma enorme deficiência de nutrientes contendo nitrogênio e carbono, que das famílias de trabalhadores agrícolas investigadas, mais de 1/5 obtinha menos da quantidade indispensável de nutrientes contendo carbono e mais de 1/3 obtinha menos do que a quantidade indispensável de nutrientes contendo nitrogênio, e que em 3 condados, Berkshire, Oxfordshire e Somersetshire, prevalecia em média, uma carência de um mínimo de nutrientes contendo nitrogênio. Nota 109. Public Health, 60 Report, 1863, Londres, 1864, página 13. Entre os trabalhadores agrícolas, os mais malnutridos eram os da Inglaterra, a região mais rica do Reino Unido. Nota 110, item, página 17. A subnutrição entre os trabalhadores agrícolas atingia principalmente mulheres e crianças, pois o homem precisa comer para efetuar seu trabalho. Deficiência ainda maior graçava entre as categorias de trabalhadores urbanos investigadas. Estão tão malnutridos que têm de ocorrer muitos casos de atroz privação. Nisso consiste a renúncia do capitalismo.
ou seja, a renúncia ao pagamento dos meios de subsistência indispensáveis para a mera vegetação da sua mão de obra. Prejudicial à saúde. Nota 111, idem, página 3. A tabela a seguir compara a situação nutricional das categorias de trabalhadores puramente cotidianos supramencionados com a média mínima adotada pelo Dr. Smith e com a alimentação dos trabalhadores algodoeiros durante a época de sua maior penúria. Tabela. Ambos os sexos. Média semanal de carbono em grãos. Média semanal de nitrogênio em grãos. 5 ramos da indústria urbana em ambos os sexos consomem uma média semanal de carbono de 28.876 e uma média semanal de nitrogênio de 1.192. Trabalhadores fabris desempregados de Lancashire, 29.211 de carbono, 1.295 de nitrogênio. Quantidade mínima proposta para os trabalhadores de Lancashire para uma quantidade igual de homens e mulheres, 28.600. Média semanal de nitrogênio, 1.330. Nota 112. Ibidem apêndice, página 232. Aproximadamente metade, isto é, 60 a 125 avos, das categorias de trabalhadores industriais investigadas não consumia absolutamente cerveja, 28% não consumia leite. A média semanal dos alimentos líquidos nas famílias variava de 7 onças entre os costureiros até 24 3/4 de onça entre os tecelões de meias. A maioria dos trabalhadores que jamais consumiram leite era formada pelas costureiras de Londres. A quantidade de pão consumida semanalmente variava de 7 3/4 de libras até entre as costureiras, e até 11 1/4 de libra entre os sapateiros, num total de 9,9 libras semanais por adulto. O açúcar, melaço, entre outros, variava de 4 onças semanais entre os luveiros em couro até 11 onças entre os tecelões de meias. A média semanal para todas as categorias era de 8 onças por adulto. A média semanal de manteiga, ou gordura em geral, por adulto era de 5 onças. A média semanal de carne, toucinho, entre outros, por adulto oscilava de 7 a 1/4 de onças, 7 e 1/4 de onças, entre tecelões de seda, até 18 1/4 de onças, entre os luveiros em couro. A média total para todas as categorias era de 13,6 onças. O custo semanal da alimentação por adulto apresentava os seguintes números médios gerais. Tecelões de seda, 2 shillings e 2 pences e meio. Costureira, 2 shillings e 7 pence. Luveiros de couro, 2 shillings e 9 meios de pence. 9 pences e meio. Sapateiro, 2 shillings e 7 pences 3/4. Tecelões de meia, 2 shillings e 6 pence e 1/4. Entre os tecelões de seda de Macclesfield, a média semanal era de apenas 1 shilling e 8 pences e meio. As categorias mais mal nutridas eram as costureiras, os tecelões de seda e os luveiros em couro. Nota 113. Idem, página 232 e 233. Em seu relatório geral sobre a saúde pública, diz o Sr. Dr. Simon, a respeito dessa situação alimentar, cita: todo aquele que esteja familiarizado com assistência médica a indigentes ou a pacientes de hospitais, sejam eles internados ou pacientes externos, confirmará que são inúmeros os casos em que a deficiência nutricional causa ou agrava doenças. No entanto, aqui se acrescenta, do ponto de vista sanitário, outra circunstância decisiva. É preciso lembrar que a privação de alimentos só é tolerada com a maior relutância e que, em geral, uma dieta muito pobre só se apresenta quando precedida por outras privações. Muito antes que a insuficiência nutricional gravite no plano sanitário, muito antes que o fisiólogo pense em contar os grãos de nitrogênio e carbono entre os quais oscilam a vida ou a morte por inanição, o lar já terá sido privado de todo o conforto material. O vestuário e o aquecimento escassearão ainda mais do que a comida. Nenhuma proteção suficiente contra o rigor do inverno. Redução do espaço da habitação a um grau que gera doenças ou as agrava. Ausência quase absoluta de utensílios domésticos ou de móveis. A própria limpeza ter-se-á tornado cara ou difícil.
e se por um sentimento de dignidade pessoal ainda se tenta mantê-la, cada uma dessas tentativas representará novos suplícios de fome. O lar será onde o teto for mais barato, em bairros onde a polícia sanitária colhe os menores frutos, onde o saneamento básico é mais deplorável, a circulação é menor, a imundície pública é maior, o suprimento de água é o menor ou o pior, em cidades onde há maior escassez de luz e de ar. Tais são os perigos do ponto de vista sanitário a que a pobreza inevitavelmente está exposta. Quando essa pobreza inclui a deficiência nutricional, se a soma desses males constitui um perigo terrível e de terrível magnitude para a vida, a mera carência nutricional já é em si algo espantoso. São reflexões penosas estas, especialmente quando se recorda que a pobreza que as motiva não é a merecida pobreza da indolência, é a pobreza dos trabalhadores. Sim, no que diz respeito aos trabalhadores urbanos, o trabalho mediante o qual se compra o escasso bocado de alimento é na maioria das vezes prolongado até além de toda medida, e no entanto, apenas em sentido muito restrito se pode dizer que esse trabalho é suficiente para o autossustento do trabalhador. Em escala muito ampla, esse autossustento nominal não pode ser mais do que um atalho mais ou menos longo em direção ao pauperismo. Nota 114. Fim da estação. Ibidem, página 14 e 15. O nexo interno entre o tormento da fome, que atinge as camadas operárias mais laboriosas, e o consumo perdulário, grosseiro, refinado dos ricos, baseado na acumulação capitalista, só se desvela com o conhecimento das leis econômicas. O mesmo não ocorre com as condições habitacionais. Qualquer observador imparcial pode perceber que, quanto mais massiva a concentração dos meios de produção, tanto maior é a consequente aglomeração de trabalhadores no mesmo espaço, que, portanto, quanto mais rápida a acumulação capitalista, tanto mais miseráveis são para os trabalhadores as condições habitacionais. É evidente que as melhorias das cidades que acompanham o progresso da riqueza e são realizadas mediante a demolição de bairros mal construídos, a construção de palácios para os brancos, grandes casas comerciais, a construção de palácios para os bancos, grandes casas comerciais, entre outras, a ampliação de avenidas para o tráfego comercial e carruagem de luxo, a introdução de linhas de bondes urbanos, etc., expulsam os pobres para os refúgios cada vez piores e mais superlotados. Por outro lado, qualquer um sabe que o alto preço das moradias está na razão inversa de sua qualidade e que as minas das misérias ou da miséria são exploradas por especuladores imobiliários com lucros maiores e custos menores do que jamais foram as de Potosí. O caráter antagônico da acumulação capitalista e, por conseguinte, das relações capitalistas de propriedade em geral, torna-se aqui tão palpável que mesmo nos relatórios oficiais ingleses sobre esse assunto abundam invectivas bastante heterodoxas contra a propriedade e seus direitos. Nota 115. Em nenhuma parte os direitos das pessoas foram sacrificados tão aberta e descaradamente como no caso das condições habitacionais da classe trabalhadora. Toda a grande cidade é um local de sacrifícios humanos, um altar sobre o qual milhares são anualmente imolados ao Moloch da avareza. Leiden, National Distillers, citação página 150. Esse mal acompanhou de tal modo o desenvolvimento da indústria, a acumulação do capital, o crescimento e embelezamento das cidades, que o mero temor de doenças infecciosas, cujo contágio não poupa as pessoas respeitáveis, gerou de 1847 a 1864 a promulgação de não menos que 10 leis parlamentares de política sanitária e em algumas cidades como Liverpool, Glasgow, entre outras, a aterrorizada burguesia foi levada a intervir na situação por meio de sua municipalidade. Não obstante, o Dr. Simon, em seu relatório de 1865, exclama: para falar de modo geral, as condições insalubres não estão sob controle na Inglaterra. Em 1864, por ordem do Privy Council, realizou-se uma pesquisa sobre as condições de moradia entre os trabalhadores rurais e, em 1865, sobre as das classes mais pobres nas cidades. Os trabalhadores magistrais do Dr. Julian Hunter se encontram no 7º e 8º relatórios sobre Public Health. Dos trabalhadores rurais tratarei mais tarde.
Quanto às condições habitacionais urbanas, anteciparei uma observação geral do Sr. Dr. Simon. Embora meu ponto de vista oficial, diz ele, seja exclusivamente médico, o sentimento humanitário mais comum não me permite ignorar o outro lado desse mal. Em seu mais alto grau, ele provoca quase necessariamente uma tal negação de toda delicadeza, uma confusão tão sórdida de corpos e funções corporais, uma exposição tal de nudez sexual que, mais do que humana, é bestial. Estar sujeito a essas influências é uma degradação que se torna mais profunda quanto mais perdura sua obra. Para as crianças nascidas sob essa maldição, ele é um batismo na infâmia. E mais do que tudo, é inútil esperar que pessoas em tais circunstâncias se esforcem em outros aspectos por ascender àquela atmosfera da civilização que tem sua essência na pureza física e moral. Nota 116. Public Hearts, Londres, 1866, página 14, nota. Fim da citação. O primeiro lugar em habitação superlotadas, ou mesmo absolutamente inadequadas como moradia humana, é ocupado por Londres. Cita. 2 pontos, diz o Sr. Dr. Hunter. Estão claros. O primeiro é que em Londres existem cerca de 20 grandes colônias, cada uma composta de cerca de 10.000 pessoas, cuja condição miserável, que resulta quase inteiramente de suas más condições de moradia, ultrapassa tudo que já se tenha sido visto em qualquer outro lugar da Inglaterra. O segundo é que a superlotação e decadência das casas que formam essa colônia ou essas colônias são muito piores que há 20 anos. Não é exagerado dizer que, em certas partes de Londres e Newcastle, a vida é um inferno. Nota 117 e 118. 117. Ibidem, página 89. Acerca das crianças nessas colônias, diz o Sr. Dr. Hunter, não sabemos como as crianças eram criadas antes do advento dessa era de densa aglomeração dos pobres, e seria um profeta audaz aquele que quisesse prever que conduta teria de se esperar de crianças que, sob circunstâncias sem paralelo neste país, são atualmente educadas para sua prática futura como classes perigosas, passando metade das noites com pessoas de todas as idades, bêbadas, obscenas e belicosas. Ibidem, página 56. Nota 118, Ibidem, página 62. Também a parcela mais situada da classe trabalhadora londrina, juntamente com pequenos comerciantes e outros elementos da pequena classe média, cai cada vez mais sob a maldição dessas condições habitacionais indignas, à medida que se realizam melhorias e, com eles, a demolição de ruas e casas antigas, à medida que aumentam as fábricas e o afluxo humano para a metrópole e, por fim, à medida que aumentam os aluguéis com a renda fundiária urbana. Cita. Os aluguéis se tornaram tão extraordinariamente exorbitantes que poucos trabalhadores têm condições de pagar mais do que um quarto. Nota 119. Reports of Inspector Office Hirtz, Martin Infield, 1865. Em Londres não há praticamente nenhuma propriedade imobiliária que não seja sobrecarregada por um número de intermediários. O preço do solo em Londres é sempre altíssimo em comparação com o rendimento anual que ele gera, pois todo comprador especula com a possibilidade de mais cedo ou mais tarde desfazer-se da propriedade por um jury price ou taxa fixada por juramentados, em caso de expropriação, ou de obter um aumento extraordinário de valor graças à proximidade de algum grande empreendimento. Consequência disso é um comércio regular baseado na compra de contratos de locação prestes a expirar. Dos gentlemen que se dedicam a esse negócio, só se pode esperar que atuem como atuam, arrancando tudo o que podem dos inquilinos e deixando a casa nas piores condições possíveis para seus sucessores. Nota 120. Public Hearts, 8 Reports, Londres, 1866, página 91. Os aluguéis são semanais e os senhorios não correm nenhum risco. Em decorrência da construção de estradas de ferro dentro da cidade, avistou-se recentemente, na zona leste de Londres, certo número de famílias expulsas de suas antigas moradias, a vagar num sábado à noite, carregando nas costas seus poucos bens terrenos, sem outro paradeiro além da workhouse. Nota 121. Public Hearts, 8 Reports, Londres, 1866, página 88.
As workhouses já estão superlotadas e as melhorias já aprovadas pelo parlamento estão apenas no começo de sua execução. Se os trabalhadores são expulsos pela demolição de suas velhas casas, eles não abandonam sua paróquia, ou, no melhor dos casos, instalam-se em seus limites ou na paróquia mais próxima. Cita. Eles procuram, naturalmente, residir o mais próximo possível de seus locais de trabalho. A consequência é que, em vez de 2 quartos, a família pode alugar apenas um. Mesmo com o aluguel mais alto, a nova moradia é pior do que aquela já ruim da qual foram desalojados. Metade dos trabalhadores dos Strand tem agora de viajar 2 milhas até o local de trabalho. Esse Strand, cuja rua principal causa aos estrangeiros uma impressão imponente da riqueza de Londres, pode servir de exemplo do empacotamento humano nessa cidade. Numa das paróquias londrinas, o vigilante sanitário contou 581 pessoas por acre, embora nessa área estivesse incluída metade do Tamisa. É evidente que toda medida sanitária que, como tem ocorrido até o presente em Londres, expulsa os trabalhadores de um bairro pela demolição de casas inabitáveis, serve apenas para amontoá-los ainda mais densamente em outro bairro. Cita. Ou todo esse procedimento tem de ser necessariamente suspenso por se tratar de um absurdo, diz o Dr. Hunter, ou a simpatia pública tem de acordar para o que agora podemos chamar, sem exagero, de um dever nacional, a saber, o de arranjar teto para aqueles que por falta de capital não podem arranjá-lo por si mesmos, mas que mediante pagamento periódico podem recompensar aos locadores. Nota 122. Ibidem, página 89. Admiremos a justiça capitalista. O proprietário fundiário, o dono de casas, o homem de negócio, quando expropriados em razão de improvements, como ferrovias, abertura de ruas, recebem não apenas indenização total, mas por sua renúncia forçada, têm de ser consolados por Deus e pela justiça com um lucro considerável. O trabalhador é jogado na rua com sua mulher, filhos e haveres, e caso ocorra em massa para bairros onde a municipalidade zela pela decência, é perseguido pela polícia sanitária. Com exceção de Londres, no início do século XIX, nenhuma cidade na Inglaterra tinha mais que 100 mil habitantes. Apenas 5 cidades tinham mais de 50 mil. Hoje existem 28 cidades com mais de 50 mil habitantes. Cita. O resultado dessa mudança foi não apenas um enorme acréscimo da população urbana, mas a transformação das antigas cidadezinhas densamente povoadas em centros cercados de construções por todos os lados, sem nenhum acesso livre de ar, como já não são agradáveis para os ricos antes estes as abandonam por subúrbios mais aprazíveis. Os sucessores desses ricos ocupam as casas maiores, à razão de uma família para cada aposento, e frequentemente com sublocatários. Desse modo, uma população é comprimida em casas que não lhe estavam destinadas e para cuja finalidade são totalmente inadequadas, num ambiente verdadeiramente degradante para os adultos e ruinoso para as crianças. Nota 123, Ibidem, página 56. Quanto mais rapidamente se acumula o capital numa cidade industrial ou comercial, tanto mais rápido é o afluxo do material humano explorável e tanto mais miseráveis são as moradias improvisadas dos trabalhadores. Newcastle upon Tyne, como centro de um distrito carbonífero e de mineração, cuja produção é cada vez maior, ocupa, depois de Londres, o segundo lugar no inferno da moradia. Não menos de 34 mil pessoas vivem lá em moradias de um só cômodo. Por serem absolutamente prejudiciais à comunidade, a polícia recentemente ordenou a demolição de um grande número de casas em Newcastle e Gateshead. O avanço da construção de novas casas é muito lento, mas o dos negócios é muito rápido, razão pela qual, em 1865, a cidade estava mais superlotada do que nunca. Praticamente, não havia um único quarto para alugar. O Dr. Embleton, do Hospital de Newcastle, para o tratamento de febres afirma, cito, não há dúvida de que a causa da continuação e propagação do tifo reside no amontoamento de seres humanos e na falta de higiene em suas habitações. As casas em que os trabalhadores frequentemente vivem situam-se em becos e pátios estreitos. Quanto à luz, ar, espaço e limpeza, tais casas são verdadeiramente modelos de insuficiência e insalubridade. Uma vergonha para qualquer país civilizado. Nelas, durante a noite, homens, mulheres e crianças deitam-se amontoados.
Quanto aos homens, o turno da noite sucede ao turno do dia em fluxo ininterrupto, de maneira que as camas quase não têm tempo de esfriar. As casas são mal supridas de água e, pior ainda, de latrinas, são imundas, mal ventiladas e pestilentas. Nota 124, idem, página 149. O aluguel semanal dessas bibocas varia de 8 pences a 3 shillings. Cita: Newcastle upon, diz o Sr. Dr. Hunter, oferece o exemplo de uma das mais belas linhagens de nossos compatriotas, submergida numa degradação quase selvagem devido às circunstâncias externas de moradia e de rua. Nota 125, em página 50. Em razão do fluxo e refluxo do capital e trabalho, as condições habitacionais de uma cidade industrial podem ser hoje suportáveis e amanhã tornar-se abjetas. Ou pode ocorrer que os conselheiros municipais se mobilizem finalmente para eliminar as irregularidades mais graves. Mas eis que amanhã migra para ela um enxame de gafanhotos, de irlandeses maltrapilhos ou de trabalhadores agrícolas ingleses degradados. Eles são enfiados em porões ou celeiros. Ou a casa do trabalhador, antes respeitável, é transformada num alojamento que muda tão rapidamente de inquilinos como as casernas durante a Guerra dos 30 Anos. Por exemplo, Bradford, onde o filisteu estava ocupado precisamente com a reforma urbana. Além disso, em 1861 havia lá ainda 1.751 casas desocupadas, mas eis que chega a época dos bons negócios, recentemente cacarejada com tanta graça pelo Sr. Foster, esse terno liberal e amigo dos negros. Com os bons negócios, também chega naturalmente a inundação provocada pelas ondas do sempre cogitado agitado exército de reserva, a superpopulação relativa, as repugnantes moradias em porões e quartinhos registradas na lista, que o Dr. Hunter obteve do agente de uma das companhias de seguros. Eram habitados, na maioria das vezes, por trabalhadores bem pagos. Nota 126. Lista fornecida pelo agente de uma companhia de seguros de Bradford. Tabela. Casas. Vulcan Street, número 122, 1 quarto, 16 pessoas. Lumley Street, número 13, 1 quarto, 11 pessoas. Broadway Street, número 41, 1 quarto, 11 pessoas. Portland Street, número 112, 1 quarto, 10 pessoas. Hart Street, número 17, 1 quarto, 10 pessoas. North Street, 1 quarto, 16 pessoas. North Street, número 17, 1 quarto, 13 pessoas. Wayman Street, número 19, 1 quarto, 8 adultos. Jowett Street, número 56, 1 quarto, 12 pessoas. George Street, número 150, 1 quarto, 3 famílias. Riffle Court, Marygate, número 11, 1 quarto, 11 pessoas. Marshall Street, número 28, 1 quarto, 10 pessoas. Marshall Street, número 49, 3 pessoas, 3 peças, 3 famílias. George Street, número 128, 1 peça, 18 pessoas. George Street, número 130, 1 quarto, 16 pessoas. Edward Street, número 4, 1 quarto, 17 pessoas. Walk Street, número 34, 1 quarto, 2 famílias. South P Street, 2 quartos, 26 pessoas. Porões. Regent Square, 1 porão, 8 pessoas. Acre Street, 1 porão, 7 pessoas. Roberts Court, número 33, 1 porão, 7 pessoas. Backbrack Street, local utilizado como oficina de caldeiraria, 1 porão, 7 pessoas. Ebenezer Street, número 27, 1 porão, 6 pessoas. Ibden, página 111. Estes declararam que pagariam de bom grado por moradias melhores, se elas estivessem disponíveis. Enquanto isso, degradavam-se e adoeciam um após o outro, ao mesmo tempo que o terno liberal Foster, membro da Câmara dos Comuns, jorrava lágrimas sobre as bênçãos do livre câmbio e os lucros obtidos pelas eminentes cabeças de Bradford dedicadas à fabricação de worsted ou stam. No relatório de 5 de setembro de 1865, Dr. Bell, um dos médicos dos indigentes de Bradford, explica a terrível mortalidade dos doentes de febre a partir de suas condições habitacionais. Cita: num porão de 1.500 pés cúbicos moram 10 pessoas. As ruas Vincent, Green, Air Place e Delays obrigam 223 casas com 1.450 habitantes, 435 camas e 36 latrinas. As camas, e por esse termo
entende qualquer amontoado de trapos sujos ou um punhado de gravetos, abrigam cada uma, em média, 3,3 pessoas, e muitas delas de 4 a 6. Muitos dormem sem cama, sobre o solo nu, com suas roupas, homens e mulheres jovens, casados e solteiros, todos promiscuamente misturados. Será preciso acrescentar que essas habitações são, em geral, covas mal cheirosas, escuras, úmidas, sujas e absolutamente inadequadas para a habitação humana. São esses os focos de onde se irradiam a doença e a morte, que também colhem suas vítimas entre as pessoas bem situadas, of good circumstance, que permitiram que esses carbúnculos pestilentos se espalhassem em nosso meio. Nota 127. Public Hearts, 8 Report, citação página 114. Depois de Londres, Bristol ocupa o terceiro lugar em miséria habitacional. Cita: aqui uma das cidades mais ricas da Europa, a maior abundância ao lado da mais pura pobreza. Black Poverty, a miséria habitacional, nota 128. Evelyn, página 50.